Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de janeiro de 2012, domingo. Eu desejo o máximo de maravilhas para vocês nesse ano de 2012. O número é 2164, 4 páginas, 42 logias, 16 máximos. Eu enfatizo aqui a divisão do detalhe, tem 13 máximos. O tema é inconvivente. A especialidade é a convivenciologia. A definologia. O inconvivente é a personalidade humana, homem ou mulher, distante do convívio do intermissista, vivendo ainda ignorando o curso intermissivo, fora da autoexemplificação direta do autor ou autora da Mega Gescom ou obra-prima, portanto, provável futuro leitor ou leitora dos textos da conscienciologia. As consciências ausentes da autopensionização usual do intermissivista. O despreparo existencial da consciência não intermissivista. Os conhecidos da rede de convívio do intermissivista e os desconhecidos por este. O relacionamento indireto com o intermissivista através dos amigos ou colegas comuns. As múltiplas noções conscienciológicas básicas auridas pelo convivente não intermissivista, reverberando no inconvivente. A tares indireta, o despertamento da curiosidade multidimensional. A ampliação do círculo de convívio do intermissivista e o terceiro tempo do curso intermissivo. As consciências à margem de determinado grupo interpresidiário. Os reencontros com as consciências apartadas do grupo evolutivo mais próximo. A inexperiência perante a extrafisicalidade lúcida. O paracontato no FIEX na condição de assistido. A reabilitação, reeducação e reinclusão parapedagógica da CONSREL ao fluxo evolutivo. Agora, na remissiologia, nós temos entre os 15 itens, acerto grupo kármico, carga da convivialidade, convivência nociva, inconvivialidade e plenitude convivencial. Frase enfática. O intermissivista homem ou mulher deve viver atento ao princípio da não acepção de pessoas, a fim de acolher com fraternidade os inconviventes no círculo pessoal de relações sociais. Você vive lúcido quanto à existência dos inconviventes? Está predisposto a acolhê-los fraternalmente? Nós chamamos atenção aqui para esse princípio da não acepção de pessoas, que nós, mesmo na CCC, ainda temos muito disso. Então, isso é muito difícil ser extirpado dentro do processo da sociabilidade do povo. Agora, a mega análise. Eu fiz aqui 20 itens específicos. Convivenciologia, conviviologia, empatia, afinidade, ligações, coexistência, discordância, intercompreensão, amizade, divergência, direitos, intermissiologia, cosmoeticologia, círculo, relações, exemplologia, reencontros, heteroperdoamento e rapport. Agora, nós temos aí também hoje a autodespertologia, que é apenas aí uma página e meia do dicionário, que é aquele que eu li anteontem, que tem aí os 15 itens. Eu quero chamar a atenção que aí na auto-organizaciologia tem intra-assistencialidade, é inter, a digitação está errada. Isso aí é para a gente dar uma olhadela oportunamente. Mas agora esses 15 itens vale a pena vocês verem. Você quer saber onde é que é?
Premissa, auto-organizaciologia. A última palavra é interassistencialidade. Podemos começar por ele? Pode. Nesse verbete da autodespertologia, o item 6 e 7, você pode fazer uma diferenciação maior entre eles? Autoimperturbabilidade e a auto-mega-equilibriologia. Isso aí a pessoa chegou num ponto que ela tem uma qualificação harmônica maior dentro de si mesma. Então ela mantém como se fosse uma rotina o processo da saúde íntima. Então é a homeostase também lá dentro da pessoa. Há um problema então aí que praticamente foi sanado, que é o processo da pessoa ser uma eterna doente. Ela começa a ficar desdoente, indoente. Ela não é mais doente do jeito que era. Agora, o sétimo, isso aí dá como resultado a falta de conflito. Vem uma serenidade maior. Agora, veja, imperturbabilidade é uma coisa, inconflitividade é outra. Eles são bem próximos, né? Tudo é aquilo que eu chamo o processo de aproximações mais ou menos críticas. Agora, por exemplo, pensa bem, autoimperturbabilidade e serenologia são coisas que não são iguais. A serenologia é mais avançada, ela exige mais, ela envolve mais condições. Então vale a pena pensar. Porque a autoinconflitividade, ela tem dois sentidos, né? A intra-inconflitividade e a hetero-inconflitividade. Agora, eu estava estudando aí com o Pedro, eu talvez vou articular isso aí. O 03 eu vou inverter. Então eu vou pôr assim, auto-hipercuidadologia e depois autocriticidade. Eu vou inverter. Uma outra coisa. E depois a outra é o seguinte, autoinconflitividade, em vez de pôr autosserenidade, eu posso pôr autosserenologia, que ainda fica mais expressivo. Uma outra coisa, porque assim eu ponho tudo em logia aqui. Auto-mega-fraternidade, que é o 11 na outra página, eu ponho auto-omni-interassistenciologia. E auto-paraperceptibilidade, eu ponho auto-multidimensiologia. Só para ficar tudo mais ou menos equilibrado dentro do processo. Agora, o que a gente vê nessa história aí é que esse verbete, com esses 15 itens, a gente resolve uma série de problemas evolutivos. Isso aí assenta o processo. Então, tudo aquilo que eu vivo falando com a Kátia aí, que eu brinco aí com a turma sobre 15, é isso aqui. Essa é a síntese. Da agora em diante, a gente pode falar que isso aqui é o que comanda. Agora, Val, o item 9. Por que você relacionou a logicidade com a determinologia? Porque quando a pessoa chegou a determinar alguma coisa, já passou pela vontade, pela intenção, quase sempre ela já fez uma concentração mental violenta nisso, a hora que chega lá. Então veja, para equilibrar todas essas reações intraconscienciais, para chegar numa determinologia correta, a pessoa tem que ter muita lógica. Senão ela falha no meio do caminho. Agora veja, isso pode ser feito em segundos, minutos, ou pode ser feito durante um ano. A pessoa estudando para ver. Ela fica matutando, ela reflete para ver qual é o melhor caminho, como é que é. Então aí vem o processo do comedimento, o nível que a pessoa tem, o temperamento que ela expõe dentro da própria vida. Então isso tudo tem que pensar. Agora, aqui nós temos algumas questões do ano de 2012. Quando enriquecemos através de jogos, no caso da Mega Sena, mesmo se tivermos boas intenções com o uso do prêmio,
Ganhamos por ajuda de guia cego ou assediador? Olha, a maioria do que eu tenho visto é guia cego. De modo que o que predomina nesse negócio de ficar rico de uma hora para outra é guia cego. Me perdoa, mas através de faz 60 anos que eu estou vendo, 6 décadas que eu venho vendo essas coisas. Você já viu que eu não falo 70, não, eu falo 60. Por quê? É quando eu tive 20 anos em diante, para ninguém falar que eu estava agindo igual criança. Não? O senhor poderia explicar melhor o capítulo 13 do livro Manual da Proex, onde se lê que a menopausa faz legiões de mulheres tornarem-se homens mirrados ao fim de suas vidas, e que essas mulheres carregam inutilmente o ginochakra morto, o que equivale a dizer tornarem-se homens, e além disso, eunucos. Tem muita gente que passa por isso, vocês sabem. Às vezes, menopausa, o negócio tem que ser visto com amor e carinho. Cada mulher, às vezes, responde de um jeito diferente. Eu já vi casos, por exemplo, na mesma família, que 3 mulheres tiveram, que eu segui os processos da menopausa diferente uma da outra. Todas irmãs. Sou mulher, tenho 56 anos, já entrei na menopausa e hormônios para mim é contraindicado. Não tenho dupla evolutiva, pratico EV, faço assistência e não me enquadro na condição acima. Para nós mulheres, depois de certa idade, é mais difícil encontrar companheiro. Como agir para não aconteça tal tragédia? Seria bom você enriquecer a sua presença com a intelectualidade. Entre na intelectualidade, porque depois da menopausa, se a pessoa vira homem, a mulher vira homem, ela começa a raciocinar melhor, ela tem mais predisposição de discernimento mental somático. Então entra por aí que você vai ficar mais simpático. Agora, existe um casamento, né? Aí um casamenteiro, uma técnica de casamento, chama-se TENEPS. Olha bem isso. Você pratica TENEPS? É bem possível que não, né? Ela ficar assim, desse jeito. Agora, ó, tem mulher que chega nesse ponto e ela fica assexuada, né? Que é o que eu estava falando, vira eunuca. Então ela não se interessa mais nem por homem, nem por mulher, mas ela não se interessa porque a afetividade também secou. Por quê? Se acaba totalmente a sexualidade, é preciso de olhar se ainda tem afetividade. Que às vezes a pessoa está pior do que distímica. Se examinar, não acha? Agora, o que eu acho bacana é aquela pessoa que domina a sexualidade e mantém a afetividade. Isso aí é que eu sei. Na Fatologia, página 23, terceira e quarta linhas, poderia nos explicar em detalhes as múltiplas noções conscienciológicas básicas auridas pelo convivente não intermissivista, reverberando no inconvivente. O caso é o seguinte: uma pessoa, por exemplo, ele convive com uma pessoa que é intermissivista, conscienciológica, até epicom, mas ele não se interessa pela a conscienciologia. No entanto, essa conduta, esse exemplo, vai reverberar numa pessoa que não convive, que tem convívio com ele, mas que não tem com o intermissivista. Às vezes, então, isso indiretamente faz o esclarecimento. Eu falo aí que é o chamada tares indireta. Isso é um fato. O senhor sempre fala que quando ajudamos financeiramente os outros, isso retorna para nós. Isso o senhor sabe por experiência própria ou intuição? Poderia explicar como e por que isso ocorre? Não, minha vida inteira foi baseada nisso. Até minhas coisas, desde a época do meu pai, que eu era criança. Agora, tem um fato, por exemplo, teve uma vez no Instituto que eu estava lá dirigindo o Instituto e as pessoas sabiam que tinha um caso lá difícil. Eu falei assim, não, nós vamos ajudar isso aí. Se o Instituto não tem dinheiro, eu vou fazer as vezes do Instituto para ajudar isso aí. E demos uma boa porção do dinheiro, um dinheirinho bom. Assim, vamos dizer, consistente. E eu falei com eles, vocês vão ver
vai aparecer esse dinheiro dentro de alguns dias. 2 semanas depois, uma pessoa veio e fez uma doação para o Instituto, o dobro daquilo que a gente ia dar. Todo mundo viu, todo mundo ficou calado. Falou assim, olha, é assim que é a lição. Vocês estão vendo aí a lição, como é que é a situação. A vida é isso. Esse negócio de dar dinheiro é a coisa mais boba e simples que tem. O que é duro é dar exemplo. Esse é que é o difícil. Então, por exemplo, uma instituição dá dinheiro para o outro, isso não é grande coisa não é grande façanha não. Então, a gente tem que ver que tem hora que é bom fazer isso é importante, é atacom até um certo ponto. Agora, a Tales vem depois disso. Poderia explicar em Teoriologia, página 24, terceira linha, as ligações conscienciais impensadas da teoria dos 6 graus de separação? Quem é que é? Você que é especialista nos 6 graus, fala aí para nós. É de que todas as pessoas do mundo, elas estão ligadas por uma distância de 6 pessoas. Se você começar a observar, até existem... Uma pessoa só já é muita coisa, né? A gente já está ligado a muita gente só por uma pessoa, só pensar o círculo de amizades que as outras pessoas têm. Então, é essa técnica. Então, como está falando do inconvivente, né? Quer dizer, tem muita gente que a gente é o amigo do amigo, é o colega do colega, e a gente está mais próximo de muita gente, até de celebridades, bem mais próximo do que a gente imagina. Na Efeitologia, página 24, terceira linha. O efeito halo da Tales respingando nos inconvenientes não intermissivistas, inconviventes. Eu acho que aqui está, se eu ler isso lá, isso aqui está mal escrito. Efeitologia. Terceira linha. Nos inconvenientes não intermissivistas. Não, aqui é inconvivente, isso aí está errado. O erro é meu. Sabe? Eu que fiz. Então vamos entender. O efeito halo da Tales respingando os inconviventes não intermissivistas. Então a Tales, ela vai respingar positivamente. Então ela começa a dar um exemplo, que é o que eu estava falando indireto. Isso aí é a mesma coisa. É preciso ver com calma que essas coisas funcionam. Também aí no Efeitologia está faltando um acento agudo no conscienciólogo. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que aqui eu tenho uma página da revista Veja, que foi lançada ontem, anteontem, página 29, está aqui, é uma seção da revista, chama Panorama. Imagem da semana. Quem escreveu é Vilma Grzinski. Então, eu vou ler todo, que é um tópico rápido aqui, mas só para vocês verem que aquilo que está falando no processo judeu, como é negócio do fanatismo religioso, é das piores coisas que tem na Terra. Não são só os católicos fanáticos ou os israelitas também estão nessa, e nem também são só os islâmicos. O inferno são os outros. Tem um amigo, uma foto com os judeus. Fundamentalistas judeus chegam ao fundo do poço. Eles atacam crianças. Homens de preto que invocam leis religiosas para exigir que as mulheres andem calçadas separadas. Passageiras de ônibus atacadas porque se recusa a sentar segregada nos bancos traseiros. Meninas a caminho da escola diariamente xingadas, cuspidas e alvejadas com ovos e até fezes. Aberrações assim acontecem não no Irã ou na Arábia Saudita, não. É em países dominados pelas correntes muçulmanas que interpretam de maneira mais estrita a regra sobre a separação entre homens e mulheres. Não é nada disso. Não é nesse país islâmico. Não. Mas sim em Israel. O comportamento brutal de uma minoria, ele está falando minoria de uma minoria, ultra-ortodoxos judeus, da tendência mais fundamentalista, virou uma questão da maioria dos israelenses
na semana passada por causa da cena chocante em que uma menininha de 8 anos chora de medo de andar até a escola, sabendo que vai ser agredida. Motivo: os ultra-ortodoxos da cidade de Beit Shemesh acham que a escola invadiu seu território e que as pequenas alunas deveriam andar de roupa até os pés. Igualzinho os processos dos muçulmanos. Homens adultos que atacam crianças são execráveis por quaisquer critérios culturais ou religiosos, incluindo os de uma boa parte dos próprios ultra-ortodoxos. Os seguidores puristas do judaísmo, chamado Haredim, esses são os mais bravos que tem, floresceram na Europa de séculos atrás e são identificados em qualquer parte do mundo por continuar a usar roupas da época, ternos, sobretudos e chapéus, tudo preto. Eram e muitos continuam sendo contra a moderna criação de Israel, por acreditar que só a intervenção divina, através da vinda do Messias, que os judeus religiosos continuam a esperar, poderia reconstituir a nação dos tempos bíblicos. A imagem de homens piedosos, dedicados exclusivamente ao estudo da Torá e do Talmud, os livros santos que eles têm, não combina nada com as cusparadas em meninas de 8 anos. Essa é a realidade do panjudaísmo da atualidade. É terrível isso, hein? Está aqui, gente, está publicado. Isso é o jornal, está aqui. Revista Veja, página 29. Só comprar, está nas bancas. É aquilo que eu falo aí para a turma dos judeus, aí, a situação toda, como é que é. Nós temos que abrir o olho. A gente fica, o povo falando só na questão lá do extermínio dos judeus, holocausto, e também o problema que a maioria do prêmio Nobel é só judeu. Não é assim não, olha aí como é que é. Então vocês vejam o seguinte: fanatismo, onde quer que apareça, é mortífero, é um perigo, mata. Agora, queria falar para vocês que está aqui, Residencial Integração, Avenida Felipe Vancher, é essa que está aqui, que passa aí, é número 5.600, é bem de frente ao condomínio Campo dos Sonhos, quer dizer, é nesse quarteirão aqui, ali. Preço promocional para 5 casas, está mais barato para quem quiser. Isso é feito pela IEC, é o grupo da IEC que está fazendo. Agora venha conhecer o mais novo empreendimento da Cognópolis Foz. Casas prontas no bairro Cognópolis, arquitetura diversificada, prazo de entrega esse ano, 2012, parcelamento em até 10 vezes sem juros. Plantão de vendas na IEC, todas as tardes, das 15 às 18. Quem quiser comprar, isso é um bom investimento, com todas as coisas que tem aqui. Vale a pena. Eles têm lá 18 casas, 5 casas eles estão fazendo a preço de banana perante a praça. Então vale a pena pensar nisso. Agora aqui, poderia explicar em Teoriologia, página 24, terceira linha, as ligações conscienciais impensadas da teoria dos 6 grupos. Essa aqui nós já falamos. Essa veio repetida. Gostaria de entender alguns paradoxos a respeito da personalidade de Ayrton Senna. A profissão dele estava relacionada diretamente à risco-mania, onde foi devida a essa atividade que ele dessomou. Observando sua biografia, é notória a sua preocupação com as desigualdades sociais, educação, fome, tanto que seu instituto já conseguiu alfabetizar mais de 12 milhões de pessoas no Brasil. Enfim, a dúvida é, como podemos interpretar cosmoeticamente esse paradoxo, risco, mania e assistência? Como estaria sua consciência, que tipo de repercussão ela estaria tendo diante desses fatos? Olha, se você ainda não leu, seria bom ver a coleção daquela revista pornográfica, chama Playboy, que tem uma entrevista do Ayrton Senna, que ele fala que saiu do corpo. Ele é um cara que admitia essas coisas.
Agora, fizeram tudo com ele para ver se ele refreava um pouco o temperamento e o modo dele. Não conseguiram, ele acabou morrendo. A mesma coisa aconteceu depois dele com o Jobs. Fizeram tudo para ver se sossegava o cara, mas o Jobs era pior, porque ele estava cheio de tóxico, né? Vamos dizer, as sequelas do tóxico. Agora, o nosso amigo Ayrton Senna era uma personalidade fora de série, mas ele não parou para pensar nas coisas. Porque se o cara saiu do corpo e fica se arriscando daquele jeito que ele fazia, olha o que deu. E olha, ele entendia do processo de carro, mecânica, tudo isso. Então o problema tem muita culpa, ele mesmo. É o processo do temperamento. É aquilo que eu falo, temperamento é a última coisa que a pessoa muda. Estou lendo a obra Voltei, da Concierge Jacó, e o vocabulário açucarado torna a leitura um tanto enfadonha. Pensei como seria se um amparador mais técnico, aluno do curso intermissivo, fosse o autor da obra. A psicografia teria alguma utilidade no âmbito da conscienciologia, por exemplo, tornando públicas as experiências reais dos cursos intermissivos numa linguagem mais esclarecedora. Sim, aí é só colocar a pessoa que tiver experiência, nós estamos aí para isso. Pode mandar, que tem exatamente 3 editoras da conscienciologia para publicar o livro. São 3. Nós estamos começando esse ano com 3 editoras. A Epígrafe, o CAEC, entende? E Editares. A Editares é a última que eu estou falando. É a maior. Poderia expandir na página 24 em tecnologia a técnica cosmoética de não acepção de pessoas? Sim, é isso aqui que nós estamos falando. O processo não é só tecnologia, não. É bom você ler lá. O intermissivista, homem ou mulher, deve viver atento ao princípio da não acepção de pessoas, a fim de acolher com fraternidade os inconviventes no ciclo pessoal de relações sociais. Isso aí é o seguinte, é aquela pessoa que ela não quer conversar e vira a cara para outra quando passa perto. Então, são essas que criam problema para as reuniões sociais. Porque a hostess, a dona que está recebendo lá para um jantar ou uma coisa, tem que estar selecionando o povo que ela convida. Não dá para convidar todo mundo. Por quê? Não pode pôr na mesa aquelas pessoas que ela não gosta de olhar uma para a cara da outra. Então, essa acepção é totalmente baratosférica. E outra coisa, isso ainda existe por aqui, tá? Então, é uma das coisas que nós precisamos de trabalhar ainda. E outra coisa, isso é assim, mais de 75% tudo se dá com mulher, não é com homem, não. É problema, coisa de mulher, aquilo que a gente fala, coisa de mulher. Gostaria de saber se a sensação de arrepio no couro cabeludo tem a ver com algum processo de energia. Isso vem ocorrendo comigo e a sensação se apresenta sempre do lado esquerdo da cabeça, próximo à nuca. Não, isso tudo pode ser sim. Agora, a melhor coisa que você faz é anotar isso aí e ver o que acontece com o tempo. Se isso tiver mais importância, vai ficar mais definido com o passar do tempo. Em Interaciologia, página 24, final da primeira linha, poderia ampliar a interação entre os parceiros da dupla evolutiva nesse ano 2012, que chegou, eu e minha pré-duplista, pretendemos tornar pública a nossa relação afetiva, atípica a partir de 30 de maio, onde a mesma completa seus 18 anos. Ambos estamos sempre muito entrosados telepaticamente. Obrigado pelos feedbacks evolutivos que potencializam a minha consciência intrafísica. Ele tem 28 anos. Agora, a moça tem 18. Então, ampliar a interação entre os parceiros. O que é que eu falo para ele? Precisa de ver aí o que é o processo. O ativo, será que ele está achando que tem 10 anos de diferença? Eu tenho só 40. Se examinar isso, então eu sou atipicíssimo. Por sinal, é bom eu mostrar para vocês que eu sou atipicíssimo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês.
Ontem eu fui agraciado com essa lei. Isso chama-se lei. Houve aqui um arrastapé do Havaí. Todo mundo que entrou lá envergou uma lei. Agora, o que se passa? Isso me fez lembrar de todas as minhas viagens ao Havaí, Honolulu. Eu estive lá, andei estudando, fiz pesquisa, tive contato, um monte de coisa. E outra coisa, as leis não era só isso aqui não. Quando eu chegava lá, eu era uma senhora personalidade, que era estrangeiro. Então, várias e grandes, de tudo quanto é jeito. E outra coisa, não era só a loa, aquele negócio, não. Tinha todas as danças com sarong. Sabe o que é sarong? E os negócios tudo ali. Agora as moças. Você está entendendo? Então, outra coisa também que me fez lembrar isso aqui. É o processo do Yacht Club, que eu fui muitas vezes no baile do Havaí, que é clássico, é a noite do Havaí, das mais sérias que tinha. E eu tinha que ir por causa dos americanos que eu recebia. Então, tinha que levar lá, fazer sala, o social, etc. Tal. De modo que ontem, quer dizer, no ano passado, eu lembrei disso aqui. Retocognitiva. De modo que isso tudo faz parte. É um processo atípico. Mas... Agora, eu saí daí e fui também num outro jantar com isso. Eu cheguei lá, era só eu que estava com a lei. O nome é lei, sabe? Isso aqui chama lei. Agora, o cumprimento deles lá geralmente é aloha, entende? Agora, o processo da dança é que tem que colocar as mãozinhas, senão o negócio não dá certo. E o sarong, esse não tem por aqui para a gente comprar, precisa de arranjar. Então, eu já estou dando a dica. Numa piscina ou numa praia, isso funciona. É bacana. Agora, eu não falei aí, porque eles geralmente têm umas bebidas típicas com coco, com uma porção de coco, fogos de artifício, uma porção de coisa. Afinal de contas, foi eles que incentivaram mais esses processos de fim de ano, essas coisas todas. Foi só se veio muita coisa do Oriente. Você sabe que quem inventou fogos de artifício não foi por aqui, né? Foi de longe, foi de lá. Então, de modo que o processo, nós precisamos de ver aí o que é que se passa com ele. Agora, o melhor da história, que ontem, a hora que eu estava colocando isso aqui, tinha uns homens que olhavam e falavam assim, não tem só cor azul? Que, vocês já viram que tem uns pinks no meio, entende? Agora, essa é muito bem feita, já vem tudo arrumadinho e tal. Agora, lá não, lá é autêntico. Você pega a flor mesmo, às vezes tem até cheiro, tem muito processo de perfume lá com as coisas. Agora, vocês têm que lembrar que o Havaí é tipo tropical, é um monte de ilha com aquela situação toda. Um outro lugar que é assim também, mas que não tem a mesma alegria, não. O Havaí, o Hawaii, que o nome que eles gostam de falar mesmo é Hawaii, e é importante falar do jeito que eles falam aqui. Se falar Havaí, eles não entendem o que é isso. E outra coisa, é Honolulu. A situação. Então você vai ver aqueles vulcões extintos, o outro que está em funcionamento, o lugar que venta demais, tudo isso tem lá. E você vai de uma ilha para outra de avião. Isso não é para qualquer um, não. Vi. Não, não é isso. A ilha de Waikiki ou Waikiki, eu dormi uma noite na praia. Que estava fazendo calor, a praia estava melhor, nós fomos para lá, várias pessoas, inclusive os americanos, todo mundo dormiu. Saiu do hotel e foi para lá, na praia de Waikiki, lá dentro. Então, eu tive experiência das coisas. Agora, lá tinha surfista já nessa época, tinha um monte de coisa. Agora, a praia é bonita. Na ocasião, ela estava muito limpa. Hoje eu não sei como é que é, né? Porque muita coisa parece no Pacífico andou sujando. Agora, lá para aquele lado, eu tinha que ir por causa do processo do Japão. Aquilo é o caminho do Japão. Um outro lugar que eu fui, que quase ninguém conhece, que é um negócio até da Segunda Guerra Mundial, é a ilha de Waco. Escreve vácuo, com W, Waco. Lá também é esquisito, mas lá é um posto militar, praticamente. Eu também estive lá, para ver as coisas. De modo que, continuando aqui, a tipicidade. Pela conscienciologia, é possível alguém nascer mal ou somente com tendências agressivas?
mal e tendência agressiva, para mim é a mesma coisa. Tem gente que nasce sim com tendência agressiva, tem disso. Os termos usados na definologia não epicentraria a conscienciologia como o único campo possível de mega gescons? Não, você pode interpretar de outro modo, nós não achamos isso. Nós não centralizamos nada nas nossas coisas. Se você arranjar qualquer conceito superior aos nossos, nós adquirimos e aceitamos na mesma hora o seu conceito. Mesmo considerando o diferencial da conscienciologia, o intermissivista pode entrar em contato com a mega gestação consciencial escrita fora dessa ciência. Sim, mas o que interessa para nós aqui é falar nessa. Nós não somos besta. Agora a gente está aqui, estou entrando no 10º ano aqui da tertúlia e eu vou agora sair fora daquilo que a gente precisa, não. Vamos honrar a situação. Se alguma das moças quer, eu dou de presente aqui. Está aqui, então. Ó, esse é bacana, você não pode falar que as cores são bonitas. Professor, está muito de acordo com ela, que ela está sempre alegre, né? professor, aqui na letra B, Sim. página 23, Principiologia. E os princípios, se eu não tiver errado, certo com o meu raciocínio, o senhor amplia. Se eu tiver errado, o senhor me corrija. Os princípios vêm no meio da família, dos parentes. E nos valores. Os valores nós adquirimos no ambiente em que nós vivemos, na mesologia, com os amigos. É isso? Não, valores você adquire de todo jeito. Nas suas vidas anteriores você já vem com eles. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter aí centenas de conceitos, mas ela tem no máximo uns 10, 12 valores. A média geralmente é essa. Então, o que é que você dá como valor na sua vida? A maioria vai falar assim, não, eu dou valor para minha cognição, meu conhecimento. Por isso que aqui é Cognópolis. É o bairro dos valores eternos, que é o conhecimento, que é o esclarecimento, é a Tares. Quanto mais nós conhecermos, melhor. Então, esse é o valor básico. Agora, se a pessoa tem um conhecimento avançado, evolutivo, ela tem que estar ajudando os outros, ela tem que ter a interassistencialidade. Então, o outro valor seria justamente isso. Entende? De assistir os outros. Agora, outros valores. É a pessoa ter uma certa independência econômico-financeira, que é o problema do pé de meia. Isso é importante. Outros valores seríssimos que eu coloco nos primeiros lugares, talvez antes de algum que nós estamos falando aqui, que é da amizade, a interação, do convívio com as outras pessoas. Aí não interessa se é da família, se é fora, quem é, como é, se é colega ou não é. Então, veja, só aí eu já falei 4 valores, mas geralmente a pessoa tem uns 10, 12 na média. No entanto, ela tem como conceito, como princípio ela viver, às vezes ela pode ter 500 conceitos. Em cada área ou cada linha de atividade ou linha de conhecimento, ela vai ter um conceito dela, um princípio, um modo de abordar a realidade. De modo que valor é uma coisa seríssima. A gente tem que estudar isso mais. É tanto que na questão do conscienciograma é o estudo de valores da pessoa. O que a Cons faz? É o estudo de valores. Tá certo? Uma outra coisa séria. Uma boa parte das pessoas, elas adquirem ou entram numa interprisão grupo kármica porque estão defendendo valores errados. A defesa é errada. Aqueles valores não são ideais. Entende como é que é? Então, por exemplo, uma pessoa que defende um valor da, vamos dizer, injustiça, que ela acha que ela é da justiça, então ela defende o valor da justiça. Mas ela, com isso, ela tem ressentimento, ela tem mágoa, ela briga com a pessoa, ela dá o contra. Então, isso é uma abordagem desvalorativa e não valorativa. Então, isso tudo a gente tem que estudar. Você entendeu, né? Então, há uma diferença básica entre valor e conceito, ou compreensão, ou entendimento, ou autocognição, autoconhecimento. A gente tem que entender muito isso.
Agora, os valores, eu venho falando nisso há muito tempo, tem muita coisa, meus livros todos eu falo sobre o processo de valores. Agora, isso eu também sempre falo, no máximo a pessoa tem 10 ou 12, que ela dá muito valor mesmo. Agora, por exemplo, é lógico, você vai lá na máfia que o cara tem outros valores. Então ele dá mais valor para o revólver dele, se está bem municiado na hora que ele vai sair na rua, que ele precisa de autodefesa. Então, veja, é um valor. A arma pessoal, quer dizer, uma coisa horrível. Agora, por exemplo, um soldado que vai para o campo da batalha, um voluntário, um mercenário, por exemplo, os valores, aí eu estou mexendo com você, entra naquela área do processo. É terrível isso. Os valores, então, tudo furados. Então, é duro o problema da gente ver uma pessoa cheia de vida, com muitas potencialidades para a vida dela, e com valores todos vazios, ocos. Então, a vida oca, aquilo pouco adianta. Ela se dedica ao insignificante, a perder tempo, a perder energia, a perder oportunidade, a perder as companhias evolutivas. Isso é uma pena. Obrigado. Em Crescendologia, página 24, poderia explicitar o primeiro crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal. A hora que a pessoa começa a ter uma visão maior, então ocorre uma expansão dessa visão. Isso é a cosmovisiologia. Agora, aí começa a haver um crescendo, que é o processo do alargamento. Então, por exemplo, uma pessoa chega, e ela durante muito tempo ela foi buscadora borboleta. Não entendia nada ainda, não tinha chegado a uma conclusão sobre o processo extrafísico, muito embora já tinha lido uma opção de coisa, mas não admitiu nada. Um dia, então, ela dá de encontro com o processo, por exemplo, da enciclopédia da conscienciologia. Aí começa a haver uma série de respostas. Eu recebo um monte de carta desse povo. E alguns eu coloco até na TENEPS, para ajudar. Então, ali tem um conceito, uma coisa que, pronto, a pessoa ficou encasquetada com aquilo e dali ela começa a mudar. Aí ela descobre que tem o manual da TENEPS. A hora que ela viu o manual da TENEPS, resolveu tudo na vida dela. Então, veja, isso é a cosmovisão. Houve um alargamento da cosmovisão dela através do processo da tenepsologia. Os ditos guias cegos não nos beneficiam em nenhum sentido? Sim, beneficia, não há dúvida. Se não fosse assim, não existiriam as religiões durante tanto tempo. E parece que a religião sempre existiu com o homem. Desde que apareceu o primeiro homem e a primeira mulher, o negócio todo começou alguma coisa de adoração tipo religiosa. Aí aparece o guia cego. Mas não são ideais, o que a gente tem que colocar é isso. Não venha defender guia cego aqui que não dá. Não tem ambiente aqui para nós falar uma coisa dessa. Isso é burro. Só o processo de não enxergar já é um problema. Nós temos que ter pessoas que sejam videntes. Porque a maioria tem 2 olhos e não enxerga bem. As pessoas veem, mas não enxergam. Agora pensa bem aquele que não tem olhos nenhum. Como é que fica? O que nós precisamos de ter é a visão ampla do vidente que tem os para-olhos ativos, para ver através da multidimensionalidade. Isso é que é o ideal. Professor, você pode elencar 10 valores dos seres despertos assim com os quais você já teve contato? Ah, sim. Se fosse... Nesse momento. Vou dar 15 para você. Essa foi em cima do lance. Ô, professor. Lê aí os 15. Eu acho que é melhor você ler, sabe? Você vai aprender mais do que eu falando. Professor, aqui não. E, na página 25, em antagonismologia, o senhor poderia aprofundar o antagonismo amizade e namoro? Antagonismo, amizade e namoro. A amizade é uma coisa, agora namoro é outra coisa. Namoro envolve uma série de condições mais complexas. Então, nós não podemos falar que a amizade seja a mesma coisa de namoro. Mas eles são Isso não dá complementares. certo, nunca deu certo. Agora, tem uma coisa. Muitos casais que são homem e mulher, casados oficialmente, tudo com papel passado, elas já chegaram numa condição de amizade e namoro. Então, eles convivem com isso. Então, veja bem,
a gente poderia acrescentar que há um antagonismo concomitante, ou seja, uma coexistência de amizade, namoro, sexualidade, entendimento, interassistencialidade, tudo dentro de uma dupla evolutiva. Pois é, o crescendo. Então, esse crescendo pode ser aumentado. Muita coisa disso pode ocorrer. Está claro? O senhor coloca aqui que tem o convivente, né, não intermissivista, o convivente intermissivista, o inconvivente intermissivista e o inconvivente não intermissivista, né? Então, você se vira aí para você certo. ver o que é. Quem é? Não. Quem é quem? Na sinonímia, o senhor coloca também que, nesses dois casos, o inconvivente intermissivista, qual é a principal causa da pessoa ser um inconvivente intermissivista? Por que o... É esse que vira a cara. Que nós temos gente aqui assim. Acepção de pessoas. É um inconvivente, porque ele não quer conviver com a outra pessoa. E a causa... Você não pode convidar os dois para o mesmo jantar? Ele se baseou naquela questão do cara ser intermissivista e cria um antagonismo com isso, então. Porque tem acepção à pessoa e tem acepção à ideia também. Não, explica aí, galera. Vamos lá. Vamos escutar o professor Locha, hein? Não é necessariamente porque ele é intermissivista. A pessoa, por um motivo ou por outro, se desentendeu com aquela outra, tem uma mágoa, um ressentimento, e ela então faz acepção. Ela não quer convidar a pessoa para ir à casa dela, ela vira o rosto quando encontra. Se ela está naquele jantar, ela pergunta: quem vai estar lá? Dependendo da resposta, então não vou. A coisa mais comum que tem é essa pergunta aí. Agora, no fim do ano, quem vai estar lá? Eu sei de vários casos desses. Eu poderia falar uma dúzia aqui, mas não vou falar. E aí tem uma coisa... Isso é o nosso nível de conviviologia atual. Então, aquilo que eu já falei ontem mesmo, eu estava falando. O bom convívio tem preço. Fala mais sobre isso. É o bom convívio, ele tem preço. Não é fácil, não é todo mundo que... As pessoas não se perdoam. É isso que eu falo. Não até há mesmo. perdão. O problema todo é esse. É falta de hétero-perdão, auto-perdão. O auto-perdão é quando a pessoa perdoa ela mesma. Então, o hétero-perdão é quando ela perdoa o outro. É isso que nós estamos chamando aqui. Ela não perdoa esse segundo. E ela acha que ela está perfeita. E outra coisa, se você mexe com a moça ou a mulher numa situação dessa, ela fica brava. Começa a falar mais alto, fala mais depressa, aumenta a rispidez. Começa a lembrar coisas que já passaram há muito tempo e dá valor para aquilo. Quer dizer, coisa de criança, é um processo infantil. Uma pessoa ela tem que sobrepairar. Agora, o contrário disso é o sobrepairamento cosmoético, é o que falta. Pode ser um locus de menor resistência do intermissivista, muitas vezes, né? Que o assediador acaba pegando para Agora, manipular. para certas pessoas, isso aí é muito ruim. Já teve gente que chegou aqui e houve aqueles negócios, situação toda, a pessoa foi embora, ela não ficou aqui na Cognópolis. Por quê? Devido à acepção de pessoas. Ela mesma quis ir embora. Não vou ficar aqui porque aqui tem fulano ou tem fulana. Quase sempre é mulher com mulher. Não é demais para nós dois, né? Do Velho Oeste, Faroeste. Você está rindo, mas não é verdade isso? Não tem os fatos assim? Você já não viu, ô Pilar? Tem, mas a maioria, eu garanto, eu não vou falar aqui. Eu posso falar com você em particular. Sem registrar. Você vai ver, a disparidade do percentual é enorme. Porque o homem, se você chega para ele e fala, vem cá, quando é que você vai ter vergonha na cara? Ele vai lá e dá um jeito. Agora, a mulher não adianta falar isso. Fica remoendo, é um negócio, não, é o processo da vaca. Eu acho isso dos piores ruminações que tem, é a ruminação do ressentimento. É uma das piores que existe. Eu já escrevi também sobre isso. Gente, eu já escrevi sobre isso, isso vem de longe. Você pensa, no Espiritismo tinha muito mais casos que esse aqui. Agora, eu acho que nós já andamos, já aperfeiçoamos. Devido ao processo, vamos dizer,
da ocultação da verdade. Lá se oculta muito mais as coisas. Professor? A disfarçatez que tem o povo é incrível. Entende? O que você pensar, eu vi nisso. Terrível. Não, e o problema da liderança, aquele negócio todo, competitividade. Agora, só fechando então, professor, nesse caso, a pessoa ela, ter consciência de que ela está num momento desses pode ajudá-la a trabalhar com isso. Ela sabe que isso existe, mas ela não quer pensar no assunto. Ela não se permite abordar o tema. Acabou, aquilo ali assim acabou. Agora, o que se passa? As pessoas ficam uma do lado, outra do outro, julgando as farpas. Essas farpas são energias negativas. Isso cria bloqueio na cabeça do povo. Então, um monte desses bloqueios que você vai lá com o arco voltaico para tirar, tudo é devido à acepção de pessoas. Eu não sei qual o percentual, mas o percentual deve ser muito elevado. Porque se a pessoa rumina aquilo, acabou. Tem pessoa que é assim, que chega, não, hoje eu vi a fulana, logo que acordei, eu vi, fui ao correio, encontrei com ela. Meu dia, eu perdi meu dia. Quer dizer, é uma coisa terrível você pensar uma coisa dessa. E outra coisa, você vai ver, a mulher já tem 40 anos, tem 50 anos. Não é mais uma menininha, não é um adolescente. Agora, dá para dizer que sempre tem canga de assediador quando há um rapport maior desse? Nunca a pessoa fica sozinha quando isso recrudesce. Se aumenta a intensidade do processo emotivo, as consciências deitam e rolam. Elas vêm e tomam conta do assunto. Tem muita gente que se desvia por aí. Porque há uma acepção de ideia da consciência que ela acaba influenciando a consci na acepção da pessoa. Não, ela aumenta aquilo que... quem faz isso é o alto-assédio da pessoa. Ela aumenta. Agora, talvez isso seja um dos piores efeitos do ginossomo. Porque isso aí é um processo hormonal. É a inveja, a vaidade, a pessoa da competição afetiva, cognitiva, social, tudo está aí. Agora, ó, as cangas sociais do ego estão nisso. Tudo isso aí envolve esse negócio todo. Agora, o que dura é o seguinte, é a pessoa que não tem coragem de ser ridícula, ou de passar pelo porco, aquela condição porca, de pedir perdão, ou de abrir o jogo. A pessoa tem dificuldade com isso. Caso de, se você está vendo isso para aquela pessoa, qual a dica para aquela mulher? É a pessoa fazer a reciclagem a partir disso. Esquece o resto. Isso é mais importante que o resto. Não venha me dizer de outras reciclagens que eu liquido com a pessoa. Não vem com essa. Outra coisa, não vem me falar que já deu o manual da ProEx, que vai começar a ProEx amanhã cedo, que eu também não sou contra. A pessoa vai fazer a ProEx virar na cara, através da TENEPS. Como é que fica? É uma incoerência máxima. Agora, gente, vocês veem, isso não tem nem na psicologia. Você não vai ver em nenhuma faculdade de psicologia o povo analisando isso nu e cru, no osso, como nós estamos fazendo aqui. Eu estou falando da CCCI. É um erro. Agora, veja, esse inconvivente, o mais importante é para os intermissivistas, para sair disso. Você olha que a frase enfática é baseada nisso. A intenção é essa. Agora, aqui seria bom ver outras condições. Por exemplo, uma delas tem um verbete muito brabo, que é a consimultívola. É parente isso aqui. Pois é. Mas agora a consimultívola é terrível. É parente isso aí. Aquela pessoa que ela cansa, ela enjoa. Entendeu? Essas, quando enjoam, elas aumentam o processo de acepção. A mulher saiu, fez uma viagem com a outra.
É uma beleza na hora de viajar. Quase sempre é isso mesmo, né? A viagem é melhor antes da viagem. Depois, então, ela vai na viagem. Então, a gente está esperando, porque uma adora a outra. Tá? Cada uma exaltando como se tivesse uma lua de mel da amizade. Na hora que volta, uma está olhando uma para um lado, outra para o outro. Houve alguma coisa durante a viagem. E às vezes é uma bobagem. É porque a pessoa começou a falar sem parar, e não parava mais, e falando sempre do mesmo assunto, a pessoa se saturou com aquilo, ficou danada a vida e pronto. Nunca mais vão viajar juntas. Nessa vida. Noutra a gente nunca sabe, porque às vezes uma vem para ser mãe da outra. Não, vai ser mãe da outra. A estaca zero começa dentro de casa. A maioria da estaca zero, das renovações que a pessoa não quer nessa vida, vão começar dentro de casa, domesticamente, intramuros, ou seja, indoors, sabe como é que é? Sob o mesmo teto, debaixo do mesmo teto. O que você queria? Professor, ainda nesse assunto, a respeito das pessoas, por exemplo, que não cumprimentam, ou se encontra, as pessoas se conhecem... Pois é, mas não cumprimento é a mesma coisa, é virar a cara. Esse é pior. A pessoa viu, está ali, eu vi que o mar está ali, então, caiu por aqui. Aí se perguntar qualquer coisa, não, eu não vi, ele esteve lá, é assim que o povo faz. É a mesma situação. Entende? O negócio é brabo. Agora, ó, qual a mulher aí que não entende isso? Não adianta vir defender a situação, o caso é que isso existe. Não adianta, Pilar. Não queira ser vovozinha nisso aqui, que não dá. Nessa tem bastante homem é também. A mãe dupla, né? Nessa o número de homens é maior, né? Nessa o número de homens é um pouco maior, né? O número de homens? De não cumprimentar. Não, é menor. É menor. É menor pelo Mas a seguinte, porcentagem é um pouco maior. O homem se desfaz com isso com facilidade, a mulher não. Agora, o homem se desfaz com facilidade porque fala tudo na cara. Se juntam, o negócio sai tudo. A mulher não faz isso nunca. Agora, a culpa da mulher ser assim é de quem? Do homem. Devido ao processo de, entende? Colocar uma argola no pescoço, segurar. É a dissimulação. A mulher tem que ter uma dissimulação. Porque senão como é que ela vai conviver com esses homens, homem que fica batendo na mulher aí do jeito que está no Brasil atualmente? Olha a lei da Maria da Penha. Olha lá as coisas que o Datena fala. Viva o Datena. Como é que fica? Mas nesse aspecto, Valdo, a labilidade também exerce um papel muito sério, né? Porque há pessoas que te cumprimentam como se fosse amiga de infância naquele dia. No outro dia, não. A lua virou outra coisa, a temperatura subiu, alguma coisa aconteceu e azedou. E você não sabe por quê, você fica sem saber por que ela te ama e por que te odeia. Você nunca vai descobrir. Uma das coisas que eu vi que é bem típica, por exemplo, é a acepção de pessoas entre os americanos, que é um pouquinho diferente da do Brasil. Os Estados Unidos, isso é observação minha, Las Vegas, Los Angeles, entende? Chicago, New York, Miami, Silver Spring, Bethesda e outros lugares. Tudo Estados Unidos. O caso é o seguinte, tem aquela menina que está lá uma temporada, então o processo afetivo dela, o afetivo sexual, é apenas de aventura. Então, quase toda semana, ela tem uma aventura com uma pessoa que passaram a noite lá daquelas. No outro dia, não se conhecem os outros. Um vira a cara para o outro, não, eu nunca vi isso aí. Agora, isso tem demais lá. É amizade colorida, tem vários nomes para isso. Mas agora, com o tempo, é inimizade colorida. Agora, essas coisas tem demais. Agora, começa a criar problema e aí aparecem as prostitutas. Isso aí cria uma condição de prostituta. Então, por exemplo, eu vi isso muito até na Califórnia, com as moças e o povo uniformizado. A turma da Marinha, esse povo. Aí elas ficam doidas com o uniforme.
É uniforme e aquilo fica grogue. Então isso aí começa a criar problema também. E quase sempre é assim. Depois do fim de semana, acabou. A pessoa se dava bem com a outra pessoa, depois do fim de semana acabou tudo. Tudo acabou. Então ninguém fala em ninguém. O homem não fala na mulher, a mulher não fala no homem. Então aí é um processo que empata, né? Nos Estados Unidos tem muito disso. Quais são as condições do passado da pessoa que ela tem um temperamento baseado na impulsividade, teimosia? E como, ou quais prioridades de autopesquisa ou técnica ela pode começar a melhorar ou mudar seu temperamento? Não, a coisa aí é muito fácil. Primeira coisa é contar o que ela vai fazer, colocar num papel, explicar tudo e acabou. Estabelece uma lei ali que não vai mudar nunca. E ela vai deixar de ser impulsiva. Então, a primeira coisa, contar até 100, ponderar tudo, pensar tudo antes de fazer e acabou. E não fazer nada intempestivamente, de uma hora para outra. Isso não tem meio termo e não tem milagre. É esforço pessoal que a pessoa tem que colocar a partir de um papel escrito, que ela deve andar com ele, para ver o que ela está fazendo. Por exemplo, a primeira coisa, para começar a fazer esse papel, a pessoa vai olhar quando é que foi, por exemplo, nesse ano que passou, que terminou essa noite, à meia-noite, quais foram os atos mais impulsivos que ela cometeu, que deu na cabeça dela. Então, ela anotar isso para não repetir nenhum daquele tipo de ato. Quando ela for chegar perto, ela lembrar, não, eu já errei nisso, já caí nesse mataburro, não posso cair de novo. Agora é uma boa hora de pensar nisso. Hoje é o dia da fraternidade universal, não é isso? É hora da gente ponderar para o resto do ano. Todo ano que vem por aí. Tenho mais de 60 anos, gosto de me relacionar com as pessoas, conviver com elas, tenho bom humor e as pessoas costumam me procurar para que as ouça. No entanto, não me sinto à vontade de aceitar convites para almoço, visita, festa ou encontro com amigos, mesmo que sejam pessoas agradáveis da minha convivialidade. O que devo investigar para entender esse processo? Por que me sinto tão bem sozinha? Seria egoísmo ou faz parte do processo do envelhecimento gostar de ficar só? Estaria eu criando obstáculo para a convivialidade? Não, aí tem duas perguntas que vale a pena a gente perguntar. Qual a sua idade e o que você está fazendo? Quando você está sozinho, você está fazendo o quê? Se você está sozinho e não está fazendo nada útil, não está fazendo assistência ou tares, você está perdendo seu tempo, você está errado. Agora, você tem 60 anos, tem mais de 60 anos, então está na hora de ponderar. O que você faz? Com mais de 60 anos, você já tem muita experiência. Agora, se com 60 anos de praia, você não conseguiu conviver com os outros, como é que fica isso? Tem alguma coisa muito errada atrás disso. Quer dizer, outra observação, em tese, essa condição de vida e idade da pessoa está totalmente errada. O que fazer quando se tem no ambiente de trabalho consciência que são assediadores contumazes? Pode explanar alguma técnica? Olha, um ambiente de trabalho é você dar o exemplo, é a técnica do exemplarismo pessoal, essa que é a boa. Você tem que dar o exemplo de lucidez, de maturidade, de cosmoética, de bom convívio, aí a coisa melhora. Onde trabalho, há consciência que tem o hábito de tomar atitudes que prejudicam seus pares e subordinados. Devido ao meu cargo na empresa, eu poderia chamar a atenção dessas consciências, mas fico pensando qual a melhor forma de fazer isso. Olha, toda empresa tem isso. Quanto maior o número de pessoas, mais tem. É só olhar os filmes americanos que você vai entender bem como é que é isso. Agora, o processo todo é o seguinte, tem que ir com calma e devagar. Não adianta ir. E outra coisa, todos esses trabalhos têm uma hierarquia funcional. Essa hierarquia, às vezes, eles gostam que seja obedecido. Se você vai contra isso, eles vão mandar você para a rua. Então, tem isso tudo. Uma pessoa que vai contra o superior em certa área, dependendo do modo que a pessoa foi contra, ele está na rua. O povo manda tudo embora. O acoplamentário desenvolve permanentemente o parapsiquismo em quem nunca teve experiência parapsíquica? Sim, que a pessoa começa a ser instigada a ter alguma experiência, né? A ver alguma coisa, a sentir a energia.
Mas então, você tirou a lei do pescoço, o que houve? Vou guardar. Você não quer que estraga? É isso? Professor, eu queria entender aqui a tematologia. O senhor colocou o tema central homeostático. Tema central homeostático. Sim. Não teria que ser... Ele é homeostático. Eu considero que você, como intermissivista, você já não tem mais inconvivência com ninguém. E você já entende para fazer assistência. E outra coisa, a especialidade é convivenciologia. Tá certo. Você é um exemplo disso. Tá bom, professor. Com o seu sorriso. Tá. Aqui tem umas pessoas que riem o tempo todo e não são boba alegre. A Pilar, ela, o Loche, a nossa amiga também, ela não está aí, né? A Melissa. Ela também, a Melissa. Só aí nós temos 4. Tá certo? O senhor também. Eu não sou tanto que eu faço feio. Tá bom, obrigada, professor. Mas olha, fala aí, faz meia hora que ela está lá com o microfone. Primeiro, feliz ano novo, professor. Tudo de bom para você. Primeiro, feliz ano novo. Tudo de bom para você. Gente, eu não estou acostumada a falar aqui, né? Você está falando sobre esse novo ano que está começando hoje. Isso. Eu até tinha esquecido. Diz feliz ano novo primeiro. O que mais? Primeiro, uma colocação sobre a questão de valores, né? Que valor, que a minha área de especialidade é essa, né? É todo benefício que a gente alcança por meio de algo. Então, valor é segurança, valor é poder, valor é confiança, valor é status, é reconhecimento, é respeito, é prazer, é alegria. Então, por exemplo... Mas a pessoa, ela pega isso e conserva com ela. Eu estou falando daquilo que ela conserva. Isso, e a gente tem uma hierarquia de valores para tomada de decisões, para fazer escolhas. Isso. Cada um tem a sua hierarquia. Normalmente, numa hierarquia, são 5 valores básicos que intercalam com até 10, 12 valores. Eu geralmente falo que vai até 10, 12, porque... A pessoa tem os secundários. E aí há pessoas que, por exemplo, fazem escolhas com os mesmos valores. Então, por exemplo, a gente está aqui porque a gente gosta de conhecimento. Conhecimento não é um valor, é um meio de obtenção de algo, que é, por exemplo, segurança. A gente pode conseguir segurança por meio da família, dos amigos, dos relacionamentos, do conhecimento também. Então, por exemplo, só queria tirar uma dúvida, porque como eu estudo isso muito, por exemplo, o autocomedimento é um meio de obtenção de valor. Então, eu posso, pelo autocomedimento, conseguir segurança e confiança, a confiança que eu preciso, ou a paz que eu preciso como valor. Então, é um meio de obtenção de valor. Mas escuta, autopersuadir os outros é anticosmoético. Agora, você persuadir você mesmo é cosmoético. Vamos entender bem. Tá. Tudo bem. Uma outra coisa. Eu só estava dizendo que, entender valores precisa de ferramentas. Precisa de ver, isso é importantíssimo. O negócio do Ayrton Senna, só para entender a minha própria programação existencial. Sim. Não poderia ele ter chegado onde chegou, inclusive até a morte, conscientemente, para se tornar uma pessoa que deixaria um legado mais forte do que ter vivido mais tempo? Você está falando de quem? Do Ayrton Senna. Sim. Não, ele poderia o seguinte, na hora que ele teve a projeção que ele falava e admitia, ele divide estudar aquilo e começar a dar prioridade para o processo da vida multidimensional. Agora, e ele reconhecer que, como piloto de Fórmula 1, ele era um risco maníaco inveterado, taradíssimo, porque todo mundo que está dirigindo um carro daquele sabe que pode morrer a qualquer hora. É tanto que eles têm seguro, tem problema de tudo para segurança também do corpo, milhões de coisas. E outra coisa, ele que conhecia aquelas coisas todas sabia dos riscos. E continuou com isso, continuou. Enfim, faltou nele, foi prioridade. Mas não era o meio de ele cumprir a missão dele? A vovozinha. Ninguém está com a missão para se matar. Isso é besteira. Mas ele ajudou isso é um péssimo exemplo. Na pergunta estava que era paradoxal. Ele ajudar um monte de gente por ter se tornado o Ayrton Senna. Não, aqui tem gente que ajuda matando os outros. Você há de ver. Você ouvir o que é com sniper, um atirador de elite, que ele fala a respeito dos companheiros, como é que os companheiros aplaudem o cara. Ele é capaz de matar uma pessoa com um tiro na testa a 1 quilômetro de distância.
Pensa nesse homem e pensa nos pares dele, os colegas dele. Você vai dizer, realmente ele ajuda uma porção de gente? Sim, mas tudo da baratosfera. Mas a que custo? Está criando o quê? Mega assediadores. Entendi. E outra coisa, interprisão grupo kármica para esse povo todo. Não é fácil. Agora, olha só o sniper. Isso é nome internacional. Eles são aclamados, são heróis. Tem gente que bate palma. Atirador de elite. Pensa bem, 1 quilômetro, ele dá um tiro na testa da pessoa, ela nem viu que morreu. A pessoa vai saber que morreu depois. Que a hora que o tiro entra na testa, sai lá atrás, faz um rombo lá atrás, porque eles usam bala daquelas horríveis. O cara morre na hora, não tem jeito. Ele nem viu de que morreu. Aí você pode até falar, não, mas ele até ajudou, que o cara morreu numa boa. Boa vovozinha, é outra vez a vovozinha. Então isso aí pode fazer aí uma sociedade de vovozinhas. É muita coisa que tem. Disso, eu acho que pode contribuir aí. É aquela questão, uma vez, o Betinho com aquela campanha contra a fome, que recebeu dinheiro do bicheiro, do jogo do bicho. Quer dizer, todo um trabalho favorável queima na hora que vem uma contribuição agora, dessa. Por exemplo, a religião aceita muito isso. Por isso que é que o Papa Pio XII fez os contratos todos com os nazistas, aqueles negócios todos, para a igreja ficar sempre por cima. Por isso que a Itália sempre teve esse negócio de conservar o menor estado que existe na Terra, que é o Vaticano, lá dentro da Itália. Isso tudo tem maracutaia nessa história. Agora, a Igreja Católica é especialista em maracutaia com palavras bonitas. São eles que ensinaram o Hitler, que ensinaram os comunistas, o Marx, esse povo todo. Tudo é da Igreja Católica. Esse negócio já tem 1.500 anos. Agora, antes deles devem ter aprendido, porque a Igreja Católica, tudo é descendente dos judeus. Jesus Cristo era judeu. Os apóstolos do J. Cristo, tudo era judeu. Então, veja, os judeus é que começaram essa história. Agora, é interessante, Valdo, como que a sociedade faz uma pressão, como se você estivesse fazendo acepção de pessoas quando você não aceita o dinheiro do bicheiro. Porque é dinheiro como qualquer outro, é assim que é falado, né? Não, mas é dinheiro como qualquer outro. Dinheiro que queima a mão. Dinheiro é Eles igual, falam que queima é por uma boa causa, então vamos aceitar dessa Agora, as religiões origem. tudo admite muito isso. Acho que Eu sei disso por causa dos processos que eu vi no Espiritismo da Igreja Católica em Minas Gerais. Não era fácil. E não tem jeito. Agora, tem um negócio aí que é bom a gente falar, já que vocês estão falando em dinheiro e o processo do Betinho. É a lavagem de dinheiro. Eu mesmo tive uma porção de assédio recebi dos outros para lavar dinheiro através do Instituto. Devido ao Instituto ser internacional. Eu tive que falar umas verdades tudo na cara das pessoas. Fazer homem super. Não, carta... Eu recebi essas cartas que para mim foi até bom, porque eu não conhecia nada daquilo. Fui investigar, aprendi tudo. As cartas da Nigéria. Eu tenho tudo, tenho documentos, tudo, que mandaram para mim. Se eu respondesse uma daquelas cartas, você já viu. Aquilo vinha chantagem, imposto de renda, milhões de coisas. E de vez em quando aparece um cara que foi para a cadeia porque entrou numa dessa. Como tem gente boba, né? Agora, eles te colocam rico numa semana. Tudo de caso pensado. E outra coisa, tem uma experiência com uma legião de pessoas que já passaram por isso. Internacional. Agora, mandaram para mim, porque o meu nome às vezes aparece na internet, internacional, Instituto Internacional, e não sei o que, eu viajando muito. Esse negócio todo, eu tive até na África, esse troço todo, você sabe. Agora, o dia que eu recebi, eu falei assim, olha só, quem é que está aparecendo aqui? Mas é interessantíssimo, muito bem bolado tudo. É uma diplomacia da baratosfera. Uma perfeição o negócio. Toda a articulação do problema. Entende?
Professor. Agora, e é fácil, qualquer um pode entrar nessa. Se não pensar bem, ele entra, ele escorrega. É uma dificuldade isso aí. O nome é Cartas da Nigéria. Tem vários nomes que eles falam disso. De vez em quando tem isso aí. Eu vi isso tudo, estudei tudo de perto. Sim, professor, aqui na fatologia, na antepenúltima linha, ampliação do círculo de convívio do intermissivista e o terceiro tempo do curso intermissivo. O senhor poderia explicar melhor sobre esse terceiro tempo do curso intermissivo? Terceiro tempo, Loche, isso aí é mais com você que gosta de terceiro tempo de tudo. O terceiro tempo do curso intermissivista. Bom, dentro dos tempos do curso intermissivo, existe o primeiro tempo, que é o curso intermissivo propriamente dito, no período que a pessoa está na intermissão. O segundo tempo seria o tempo da execução desse curso intermissivo, que corresponde à execução da PROEX. Então, você, na sua vida, completando a sua programação existencial. A partir do momento que você chega ao complexo e você ainda tem mais tempo de vida, seja por ter completado antes do tempo previsto ou por ter um Amorex, você está apto a expandir os resultados daquele projeto inicial. Então você começa a fazer assistência a um grupo que até então não tinha acesso à Conscienciologia, ou não é mais específico de intermissivistas, seriam potenciais pré-intermissivistas. Esse é o chamado terceiro tempo. Então, o terceiro tempo é quando você completou a sua programação existencial inicial e você, então, expande esses resultados fazendo assistência para um grupo maior, que não estava dentro do seu público-alvo inicial. Está claro? Agora, para clarear isso mais, escuta só o que é que a Adriana vai ler. Tem o verbete Tempos do curso intermissivo. Eu acho que tem também, deixa eu vou achar aqui. Tem várias sobre tempo. Vai ser. Tem primeiro, tem o verbete Tempos do curso intermissivo, o verbete primeiro tempo evolutivo, o verbete segundo tempo evolutivo. E os verbetes colheita também ajuda bastante, porque é o colheita intrafísica e o colheita intermissiva. Isso aí dá uma ideia da realidade nossa, sobre esses processos todos. Pode falar, Rosana. Professor, ontem você disse a respeito da emocionalidade cosmoética, que estava certo. E o que seria a emocionalidade anticosmoética? A emocionalidade cosmoética, você entendeu o que é? A cosmoética dá então, para por exemplo, eu fico muito alegre de ver que você está ótimo. Isso é uma emocionalidade cosmoética. Agora, anticosmoética, eu fico danado da vida com alguém a respeito de alguma coisa. Você está entendendo? As emoções negativas. As emoções negativas, então. As emoções negativas. Raiva, ódio, chateação. Tudo isso. Agora, o que tem mais é aquilo que eu sempre repito. Mágoa, ressentimento, melindre, suscetibilidade. Isso aí é brabo. Obrigada. Professor Valdo. Aquele termo que você falava em grego, que significava exatamente isso aí. Era mágoa, ressentimento, que a gente tinha lá na parede do Instituto, era uma palavra só. Ela representava isso tudo. Não consigo me lembrar. Alguém se lembra? Não, agora eu não sei o que você está falando. Você agora, o problema todo nisso aí, um dos problemas todos que tem, se você vai falar em palavra, a palavra mais séria que tem é uma palavra alemã, que é Schadenfreude. Menininha, eu vou procurar. Você olha o que é. Porque lá no Instituto, de vez em quando, eu ponho também aquelas notícias do quadro, você lembra? Toda semana eu mudava a notícia, para ver se o povo começava a estudar, a ler. Era o jeito, era uma saída. Agora, de vez em quando, eu dava almoço meio bravo. Porque o povo pedia. Eles mesmos pediam. Fala, o que você acha essa semana você escrever sobre isso? Então eu ia lá e escrevia. E outra coisa, passava onde todo mundo tinha que passar. O quadro ficava na parede. Todo mundo lá. Professor? Sim.
A colega perguntou aqui sobre terceiro tempo, né? Eu pensei na docência, se às vezes a docência não pode criar o extrapolacionismo de captar pré-intermissivistas, apesar da pessoa não estar no terceiro tempo. Ela está falando sobre a docência como terceiro tempo. O que você acha? Não, se às vezes pode dar um extrapolacionismo para o terceiro tempo, ou não? Óbvio. A TARES é uma forma de você acessar justamente esse grupo, terceiro tempo. Acaba que, talvez aqui no nosso caso, muitos hoje até que estão dando aula em faculdade, já começam um pouco a acessar esse terceiro tempo. Já há uma antecipação disso. Olha, é bom a gente falar. Nesse caso, a coisa mais séria é a docência itinerante. Anota aí. Que isso eu dou valor desde que o Instituto é Instituto, quando a gente começou. Agora, Val, tem uma coisa em função do momento que também vai ajudar nesse sentido, que é a internet, né? Essa questão, a tertúlia é um exemplo disso. Vocês agora na Apex também tem docente itinerante, isso, não tem? Temos docente itinerante. Nós agora tem mais, é preciso ver até as instituições que já têm. Nós temos unidades. Eu queria saber, a IAC tem, vocês têm, entende? A gente hoje atua, inclusive, no exterior também. A gente está indo para a Argentina esse ano e tal. A docência itinerante é seríssima. Mas, Val, essa questão o que a gente pode chamar de web docência, que é pela internet, isso também hoje está dando muito resultado para acessar essa questão do terceiro tempo. Porque o YouTube, tudo isso está dando uma repercussão muito grande. Dá. Não, e hoje com os tablets, né? O iPad. Então. Valdo, esse casamento livro e curso pela internet é uma coisa assim que ainda não está sendo utilizada como poderia. Quer dizer, o curso-livro, que é o que a gente fazia, dar o curso a partir do livro. Mas hoje na internet a gente pode fazer isso com um resultado fora de série. O Tom Martins mixou um curso que eu dei há 2 anos. Esse ano eu não trabalhei praticamente, devido a processos pessoais, e foi o ano que eu mais atendi pessoas, porque o curso está integral na internet, gratuito, com mixagem profissional, som, imagem, tudo perfeito. Então, muito mais gente assistiu o trabalho sendo um curso, e não apenas uma palestra ou algo assim. Então, se essa ferramenta for mais usada, o casamento curso-livro na internet gratuito, a divulgação, eu fiz uma divulgação integral da CCCI, na abertura. Então, vem gente fazer curso aqui que nunca fez nenhum curso, só esse da internet, e vem fazer os cursos aqui. Então, é uma ferramenta que pode ser muito mais explorada do que a gente tem usado até então. Estão combatendo o livro de todo jeito através, né, da onda. Mas agora eu estava vendo essa semana que a Amazon vem para o Brasil com tudo quanto é força para vender livro. E não é só livro lá, não. É livro em papel também. Está escrito aí. Eu não sei se vocês viram essa notícia, saiu agora essa semana nas revistas. Para mim é uma das melhores notícias desses últimos tempos. No fim do ano foi a melhor para mim. Uma curiosidade também, esse ano de 2011, agora terminou ontem, foi o ano que mais se vendeu quadrinhos, pegando aí a parte dos quadrinhos também, no Brasil, é o que mais vendeu em papel mesmo, né? Em contraponto à questão da internet, ainda mais jovem, né, que está mais ligado à internet, foi o que mais vendeu quadrinhos aí também. Agora esse negócio da Amazon, é importante isso aí. E lá eles falaram, eles frisaram na notícia, não, livro em papel também. Eles falaram 2 tipos, antes que eles vendem, é o e-book, não sei o que é mais, tem mais um outro, e depois tem o de papel. Sabe? Coisa séria. Vamos ver o que vai acontecer, isso vai ajudar muita gente. Professor, aqui. Na página 24, em ciclologia, o último ciclo, diáspora, reagrupamento. Diáspora, reagrupamento. O caso todo é o seguinte: as pessoas é o seguinte, com o problema da própria vida e as experiências diferentes, díspares das pessoas, quando acaba um determinado período daquela experiência junto, um vai para um lado, o outro vai para o outro, o outro vai para outro, o outro vai para o outro. Isso é a diáspora. Há então uma dispersão das companhias evolutivas. Agora, aquilo às vezes
deixou alguma coisa para ser terminada. Então, aquilo que precisa de ser terminado, as pessoas se reúnem, é aí que entra o reagrupamento. Elas se reagrupam, a própria natureza, o cosmos, a vida, isso é fenômeno natural dentro da convivialidade. Então, se reagrupa para reajustar aquilo que ficou como fissura, como lacuna, como falta. Em termos do nosso grupo evolutivo aqui, quando é que o senhor pode dizer que houve um momento-chave, que houve a nossa diáspora? Tem algum momento que você pode considerar? Não, aí é fácil você ver. Mas é fácil você ver. Por exemplo, quando é que houve a sua diáspora com Portugal? Para Portugal? Então, está Portugal? Vendo? Não, agora, está vendo, para mim. Está vendo, então, você tem que ver. Mas começou quando? Examina seu caso. Mas pode ser um regrupamento também para cá. Sim, mas examina seu caso. O lusitanismo seu está sendo cortado fora. Sim. Isso é. Não tem saída. Então, cada um teve a sua diáspora, é isso que você está dizendo. Todo mundo tem diáspora. Aqui, ó, o processo de reciclagem faz diásporas e reagrupamento. Agora, un petit comité, quer dizer, num grupo reduzido. Um subgrupo, agora, então. Isso aqui, ó, pode influenciar uma família inteira, um país inteiro, um continente inteiro, uma etnia inteira, uma raça inteira. A diáspora e o reagrupamento. Os judeus é um exemplo. A interprisão, às vezes, orienta isso tudo. Ela comanda essa realidade. Interprisão? Interprisão. Que a pessoa, por exemplo, cometeu uma opção de besteira e caiu fora. Fugiu. Vai ter que juntar. Aquilo é diáspora. Às vezes, a máfia inteira fez isso. Um agrupamento inteiro. Eles vão ter que se reunir para resolver aquilo tudo. Ninguém escapa das companhias. Tem que limpar o caminho, limpar o modo de agir. Então, a diáspora e reagrupamento também, elas estão bem dentro da estrutura, sabe, da recomposição da interprisão grupal. Não há um momento que a gente pode considerar todo o nosso grupo que houve uma diáspora. Não, essas coisas vêm aos poucos, mas agora, às vezes, tem aquele processo mais sério, né, brabo, terrível. Você já pensou, por exemplo, uma das piores decisões que aconteceram no século XX na Terra foi a hora que os nazistas lá, a partir do Hitler, resolveram fazer a solução final. Aquele dia que eles decidiram foi um dia terrível, você está entendendo? De diáspora baratosférica. Agora, ó, você já pensou os milhões de pessoas que aquilo está envolvendo até hoje, vai envolver pelos próximos séculos? Até regrupar, né? Para mim, essa ideia da solução final, o dia que eles resolveram, pela história, tem até o dia que eles declararam aquilo. Se você for olhar, tem lá o dia, fala uma opção de coisa. E outra coisa, falar de uma maneira assim, bem eufemística, para chegar na solução final. Professor, que dia que foi esse? Hein? Você sabe o dia exato que foi esse dia aí? Não, é só ver aí os negócios dos nazistas que você vai ver. Tem um dia que eles anunciaram o que ia fazer. Então, pegaram uma série de altas patentes do Exército, do problema deles, lá da SS, aquele povo todo, para fazer o negócio, para desencadear. E tem um cara que fez tudo isso. No meio deles estava o Himmler, esse povo todo. Foi eles que decidiram. Agora, quem comandou tudo foi o Hitler. Era a solução final para a eliminação dos judeus da face da Alemanha. Acabaram. Entende? O negócio não é fácil. Uma loucura total, né? Com relação à acepção de pessoas, voltando àquele assunto. Você pode falar um pouco a respeito, por exemplo, dos intermissivistas que convivem aqui uns com os outros e, por exemplo, frequentaram o mesmo curso intermissivo e talvez soubessem que teria possibilidade de terem algum problema, alguma rixa aqui. Eles sabem disso, mas todo mundo vem com muita boa vontade para melhorar. Agora chega aqui, às vezes a pessoa não tem discernimento. Mas ela tem boa vontade, tem boa intenção. A pessoa vem, uma santa.
Faz parte disso. Há uns meses tenho comprado algumas roupas e acessórios nas cores da bandeira da França. E também com vontade de assistir filmes relacionados à França. E ainda ler sobre autores franceses. Seria isso algum indicativo para acessar alguma vida passada na França? Ou então alguma assistência que precisa ser feita para aquela região, ou concierge da França? E sobre o Egito, o que significa a devastação que fizeram no Museu do Cairo ontem? Isso tudo é o processo do passado, né? É a turma de alienados da delinquência, né? As ilicitudes, os criminosos, tem de tudo, né? Agora, esse seu processo da França, é preciso ver. Você é uma moça cheia de vida. As mulheres, às vezes, têm capricho. É preciso ver se isso é um capricho que vai demorar quanto tempo. Precisa examinar. Sinto como se alguém me orienta o tempo todo, me diz que devo fazer e como devo agir. Às vezes é uma voz, às vezes tipo intuição. O que é isso? Olha, é preciso examinar. Primeira coisa, preciso saber o que você está fazendo, se as orientações são boas, são cosmoéticas. Se elas são ruins e dão na sua cabeça, é um mega assediador. Se elas são boas, é um amparador. E por aí vai. Você tem que examinar e ver. Examina bem, faça uma autocrítica mais séria do assunto. Sempre sofri exatamente isso que o senhor fala. Tenho uma filha com 12 anos que já está sofrendo a situação de inveja das outras meninas. Eu transformei-me em uma pessoa feia e revoltada, porém não recalcada. Gostaria de começar a praticar TENEPS para tentar limpar toda a energia negativa que criei. Vou adquirir o manual da TENEPS. Quero também ajudar minha filha para ela não se tornar uma pessoa cínica e feia, só para agradar as outras pessoas. Jamais quis participar desses jogos sociais que escondem a sexualidade promíscua. Tá bom. O problema é o seguinte, good luck com o manual da ProEx. Lê bem da TENEPS. Agora, lê bem e leia com bastante autocrítica. É preciso de olhar o princípio da descrença. Não acredita em nada. Papel aceita tudo. Começa por aí. Iniciei um namoro recentemente. Temos afinidades e estudamos sobre conscienciologia. Nossa principal afinidade, acho que é o gosto pelos livros. Ele tem 10 anos a menos do que eu. Há algum problema relacionado a essa diferença de idade, pelo fato de, nessa situação, o homem ser mais jovem do que a mulher, ou é apenas condicionamento da mesologia? Não, aí depende dos temperamentos. Eu já vi casal que a mulher era mais velha do que o homem, 15 anos, e saiu muito bem, alto nível. Aí depende dos dois. Por favor, explane na página 23 a seção Atributologia. Atributologia. Na página... agora a pessoa está falando página 20... tá certo. Atributologia. Predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da conviviologia evolutiva. Percepções extrasensoriais é o seu parapsiquismo. Agora, o autodiscernimento é saber distinguir a sua maturidade quanto ao modo de conviver com as pessoas. Como é que se convive com as pessoas, do ponto de vista evolutivo? Então, o seu discernimento sobre isso. O que você conhece sobre isso? Como é que você age desse modo? Isso aí é que é. Esse atributologia, o estudo dos atributos desse verbete é justamente isso. Todo verbete a gente estuda atributologia, é uma seção fixa dos verbetes. Hoje eu tenho vivência com um grupo que faz acepção de pessoas. Esse grupo não é só composto por mulheres, mas por mulheres e homossexuais. O processo está um pouco avançado. O lado feminino do homem fala mais alto nesse caso. Sim. Então, essa pessoa tem convivência com esse grupo. Precisa de ver. Agora, abre o olho, tá? Olha bem o que você está fazendo. Olha as companhias que você está escolhendo, veja bem. A baratosfera existe e é alimentada por nós ou também criamos diversas baratosferas? Não. Você pode criar filiais à vontade, você tem toda a liberdade. Franquia. É franquia gratuita. Me considero uma consciência cosmoética seletiva, porém muitas consciências confundem isso com acepção de pessoas. Poderia diferenciar esses dois quesitos?
Olha, aí agora está difícil, né? Eu preciso saber o que ele está falando com esse negócio de seletivo. Tem tanta coisa que pode ser seletiva. Eu, por exemplo, eu não faço acepção de pessoas, mas eu evito, por exemplo, os mafiosos, evito os drogados. Se eu não puder ajudar, eu não vou ter muito contato com esse povo, que é tudo doido. Mata a mãe para arranjar dinheiro, para arranjar droga. Então isso é um perigo. Outra coisa, isso eu evito dentro das possibilidades que eu posso conviver. Como é que fica? Então há uma série de condições. A pessoa também que eu vejo que ela está mal intencionada e ela não quer melhorar aquilo, você fala para ela, não resolve, melhor deixar para lá. Isso não é acepção de pessoas. Se é isso a sua seletividade, tudo bem. Olha bem. Agora, a acepção de pessoas é aquilo que você pode conviver com a pessoa dentro do processo de admiração e discordância. Por exemplo, tem casos que não dá para fazer isso. Como é que você vai fazer com um cara que é assassino, que você sabe que é, que está aí impune e que não tem jeito? A mesma coisa, você vai votar nesse político desse jeito também? Não vai dar, né? Tem um cara que é o político aí que voltou, né? Novamente, chama Jader Barbalho. Sai dessa. Barbalho, não é barba só, não. O dele é Barbalho. Maior. Professor Valdo, sim. Aqui no dicionário, na página 1, em caracterologia, queria falar a respeito da autodesassedialidade, que é o item 4, e a autorrefratariedade, que é o item 13 do dicionário. O caso é o seguinte: a 4, autodesassedialidade, a autoencapsulamentologia, é isso? Isso. O caso todo é o seguinte: autodesassédio, no caso, é a pessoa mesmo fazer o desassédio por ela. Uma das coisas melhores que tem é justamente, para começar, a pessoa se encapsular, ela se defender para não ter influência de fora em cima dela. Isso é o autodesassédio. E a 3. Autocriticidade. Não, 13. 13. 13. Autorrefratariedade. Isso. Autorrefratariedade. Aqui é o seguinte: é a pessoa que ela já vive de uma tal maneira exemplar que ela fica refratária às influências externas bravas de assédio. Com isso, ela aumenta a imunidade dela. Então, é imunologia. Por isso que a gente está falando mega imunologia. Essa passagem de autodesassedialidade a autorrefratariedade é conquistada é um problema da pessoa amadurecer as ideias. A partir da auto-organizaciologia que coloca aqui na premissa? Também. Não, aqui você junta que tudo aí se parece, mas é diferente. Não tem nada igual. São 30 termos que são diferentes dos outros. Não, mas não sei se eu estou sendo explícita. A passagem de autodesassedialidade... Não, aí depende da pessoa. É você que vai ter que entender. A coisa mais séria é a compreensão. Se a pessoa entender isso aí, ela ter discernimento para compreender, entender o que nós estamos falando, ela aí vai ver onde é que ela está. Às vezes ela vai ter alguma coisa que ela já está bem próximo na primeira coluna. E às vezes ela vai ter alguma coisa da segunda coluna só. Aí depende. Se de ver o que é. Porque aqui coloca o senhor, né, que a respeito da auto-organizaciologia, a condição da autodesperticidade pode ser alcançada através da organização autoexperimentológica, multidisciplinológica, quanto à vida intra e extraconsciencial, com a consciência atuante na intra e na extrafisicalidade, com autoconsciência maior quanto à intra-assistencialidade. É isso aí. Você não entendeu? Não, eu estava achando um paralelo que aqui esclarece a autoconsciência maior. Tem muito paralelo para você fazer. Pensa Pensa nesses 30 itens que tem lá na caracterologia. Tem muito paralelo aí para ser feito. Vale a pena. Porque eu pensava a respeito que a intercompreensão pode ser a base da passagem da autodesassedialidade à autorrefratariedade. Isso estava... Pode ser. Valdo. Agora,
As pessoas reagem diferente da gente. Você tem que pensar que muita gente vai abordar outro aspecto. Ela entra no outro flanco, no outro lado da situação. Às vezes não vai pensar assim. Tem gente que às vezes vai pensar em outra coisa. A pessoa, por exemplo, que às vezes tem uma opção de coisa corrupta, ela vai fazer tudo para acabar com a corrupção dela. Não é fácil. Isso é igualzinho aquele médico que uma vez chegou para mim e falou assim: olha, eu quero acabar com as coisas, mas eu tenho tanta coisa, eu preciso dar um jeito. Primeira coisa, eu estou dentro de uma situação que é a máfia de branco. Tem coisa que eu não estou de acordo com o negócio. Agora estou com 4 empregos como médico. E 3 deles eu não estou de acordo. Então eu falo assim: o que você está esperando? Muda a sua vida inteira. Dá um jeito. Assim, mas eu não tenho pé de meia para ficar com isso. Então arranja um só, reduz as coisas. E a pessoa então começou a mudar. Agora chegou num ponto que teve que mudar tudo. Família, cidade, serviço. Mas isso mudar Quer tudo dizer, para não mudar. ele foi se encalacrando cada vez mais com as coisas erradas. Entendeu? A hora que foi resolver, ele teve que recomeçar tudo de novo. A falta de compreensão. Era outra pessoa. Waldo, sim. Você poderia falar da relação entre valores e temperamento? O processo é o seguinte: temperamento é aquilo que a pessoa tem que especifica ou sintetiza a personalidade dela. Então esse é o temperamento. Então é um conjunto de condições das reações que a pessoa tem perante o cosmos, a realidade dela. Isso é o temperamento. Agora você quer saber o quê? A relação do temperamento com valores. Pois é, agora os valores. Essa pessoa, perante esse temperamento e as condições do cosmos, ela escolhe aquilo que ela dá valor. Então são os valores dela. Tem gente, por exemplo, que dá muito valor no poder. Ele quer dominar todo mundo na família. Lá no Nordeste é muito comum essas coisas. Então ele quer ser o líder. Isso é um valor para ele. Ele acha que ele nasceu para liderar aquele povo. Já acabou. Então, aí varia demais. Tem um outro que nasceu que acha que ele tem que ficar rico, cada vez mais. Não pode ter limite a minha riqueza. Tem gente que pensa desse jeito. Quer dizer, tudo é valor para a pessoa. Então, tem muitos valores furados, que não tem valor nenhum, do ponto de vista evolutivo. Nós temos que procurar os valores que sejam evolutivos. É o que a gente tem na enciclopédia. A enciclopédia está cheia de exaltação dos valores cosmoéticos prioritários, aqueles que ajudam a evolução da pessoa. É só olhar. Tem dezenas de verbetes sobre isso. Vamos entender. Professor, aqui, eu estou fazendo um acoplamentário e hoje veio a ideia de isca grupal. O senhor já escreveu alguma coisa sobre isso? Já, tem algumas coisas. Tá, eu vou dar uma olhada. É intermissivismo grupal. A grupalidade somos nós. É o que a gente fala. Sim, CCCI, mas, por exemplo, assim... a Cognópolis, tudo aí é intermissivista grupal. Não, mas... A IC. Não. Eu estou falando de isca. Hein? Isca grupal. Isca? É. Não, isca é isso aí, é processo de assédio. Assédio tem de tudo. Tem pessoal, tem grupal, coletivo, tem tudo. Iscagem é assédio. Tá. Também a gente já falou muito disso. Tem dessas coisas. Grupo, se você pegar as coisas e colocar grupo, serve para a maioria das coisas que nós temos, porque todo mundo evolui em grupo. Junto, sim. Agora, é como se a pessoa fizesse, então, desse uma mexida num grupo que está mais parado, que está mais antagônico. Não, veja bem, é aumentar a sua freguesia. A hora que você aumenta a clientela, dá isso. O processo é esse. Você vai guardar isso aí? Eu vou te dar então isso aqui, ó, para você colocar junto. Merece, ó. Esse aqui não machuca a lei. Não, a gente precisa dar um presente completo.
Não é isso? Tem que ser completa. Olha lá, ó, tá vendo ó, como é que cabe direitinho, ela é bonitinha lá. Não amassa, não estraga. Agora, ó, aquilo lá não adianta, pode amassar, que não tem nada que é feito de pano. Né? São flores de pano, né? Mas são bonitas, é bem feitinho, alegre, eu acho. É uma bela mensagem isso, a turma pensou bem. Agora, é engraçado ver, né? Todo mundo com colar, né? Colar colorido. Bacana, eu acho, muito bom. Agora, eu sou favorável a férias, sou favorável à dança, sou favorável a festas, sou favorável a fazer o social, sou favorável a certas comemorações corretas, tudo isso eu sou. Depende do objetivo e das pessoas. Quem quer, claro, o interesse que tem ali. Isso tudo é bom. O povo acha que só porque nós estudamos umas coisas muito sérias aqui, que eu sou contra isso, contra aquilo. Não sou nada. Eu não sou contra nem a dança. Está entendendo? Dança, às vezes, ajuda demais. Certas mulheres que estão aí caminhando para a área lá do Pacífico Sul. Então, seria bom. Você sabe o que tem no Pacífico Sul? Sabe o que tem, não? Baleia. É um conjunto de baleias, um cardume de baleias. Então, isso aí é muito importante, a dança. É preferível a dança aqui do que ir para os mares do sul. Você está entendendo? Muito sério isso. Vamos pensar. Agora, gente, então eu desejo 2012 para vocês o melhor que possa ser constituído. Que tudo que vocês estão planejando, que vocês possam alcançar cosmoética e evolutivamente. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje. As pontuações de hoje. Tivemos 145 assinaturas presentes. 21 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 38 votos presenciais e 9 votos online. Hoje temos o recado do Rocha sobre o balanço existencial e o Amigos da Enciclopédia sobre o sorteio do iPad e máquina fotográfica. Boa tarde a todos. Hoje é o dia da divulgação do resultado do sorteio mensal do programa Amigos. E o último a ser divulgado aqui é o iPad 2. Antes eu queria dar uma informação, um balanço aqui, informando que nós fechamos o exercício 2011 com 442 amigos, 462 assinaturas e cotas, né? E 11 empresas que patrocinam a enciclopédia. E uma renda estimada esse ano aqui de R$380 mil para manter a produção da enciclopédia, essa estrutura toda aqui. Nós temos aqui então 4 prêmios, né? O primeiro é uma máquina fotográfica para os amigos que fizeram assinatura no mês de dezembro. São 77 amigos que renovaram. Fizeram adesão em dezembro. E depois nós vamos sortear para todos os amigos ativos uma vaga no curso para cirurgia e pesquisa parapsíquica, vai ocorrer no dia 22 de fevereiro. Uma vaga no balanço, 10º balanço existencial, que vai ocorrer de 18 a 21 de fevereiro. E finalmente um iPad 2 aqui. Então vamos lá, nós fizemos há pouco o sorteio aqui nos bastidores, com a presença da Vasiliki e da Cristina Vicentim, como auditoras aqui para dar uma transparência aqui no processo de sorteio. Então, vamos para o primeiro aqui, a máquina fotográfica para quem fez a assinatura em dezembro. É uma máquina Sony de 14.1 megapixels. Quem ganhou foi o nosso colega de Foz do Iguaçu, Luiz Roberto Hilbert Ferreira. Luiz Ferreira ganhou a máquina fotográfica, que ele renovou a assinatura no mês de dezembro. E agora a Eliana então vai divulgar os ganhadores dos 3 prêmios aqui, geral, né, dos amigos da enciclopédia aqui. Bom, a vaga no curso para cirurgia
e Pesquisa Parapsíquica saiu para Rafaela Lara de Araújo Vaz Melo, do Rio de Janeiro. Rafaela Lara de Araújo Vaz Melo, do Rio de Janeiro, a vaga no curso para cirurgia em 22 de fevereiro. A vaga no balanço existencial de 18 a 21 de fevereiro saiu para o Eduardo Maria Terra Morelli, do Rio de Janeiro. Eduardo Maria Terra Morelli, do Rio de Janeiro, aí a sua vaga para o curso Balanço Existencial. E o iPad 2, saiu para um homem, Laurentino José Afonso de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Laurentino José Afonso de Conceição dos Ouros, Minas Gerais, vai fazer bom uso do seu iPad 2. Muito obrigada, hein? Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora no próximo mês, entre os dias 18 e 21, no período do Carnaval. A ideia é ajudar a pessoa a fazer não fazer mas eu pedi só para a gente poder falar aqui, fazer um balanço da sua própria vida, fazendo um levantamento dos seus acertos, erros, conquistas, realizações e a partir daí estabelecer um plano de ação para melhorar os resultados da sua programação existencial. Fazendo uma convergência com o tema de hoje, o tema do balanço deste ano é sobre grupokarmalogia. Então é uma boa oportunidade para a pessoa planejar para fazer a inserção ou fazer a reconciliação com várias outras pessoas em relação ao seu grupo karma. Então, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, balanço existencial. Gostaríamos de dar destaque para uma das atividades que ocorrerá no curso, que vai ser o talk show com o professor Lísias Pires, que irá falar sobre personalidade consecutiva dentro do grupo karma. E que, no caso, é o estudo de caso da família do professor Valdo Vieira. Então, vale a pena aí todo mundo se programar, porque vai ser um encontro, assim, especialíssimo. Muito obrigado e até mais. Para amanhã teremos o verbete anti-utilitário, a especialidade autodiscernimentologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.